Você já recebeu alguma dessas mensagens pelas redes sociais? Se sim, você foi alvo das fake news. Nessas eleições, a proliferação de notícias falsas sobre candidatos à presidência influenciou o voto de muitos eleitores. De acordo com um estudo feito pelo Instituto Reuters, cerca de 48% dos entrevistados usam o WhatsApp como fonte de informação. Com o imediatismo das redes sociais, ficou mais difícil controlar a veracidade das notícias. Hoje a gente é muito mais informado por meio de redes sociais do que qualquer outro meio de comunicação. E o fato de a gente ter a possibilidade de divulgação em massa e muito rapidamente de notícias privilegia que notícias tanto verdadeiras quanto falsas sejam disseminadas, às vezes de uma forma até incontrolável. Muitas vezes a fake news tem uma velocidade muito mais rápida e muito mais avassaladora do que as respostas que as redações podem dar. Em junho, o Tribunal Superior Eleitoral firmou um acordo de colaboração que conta com a assinatura de 28 partidos para a manutenção de um período eleitoral sem fake news. Além do acordo, foi criado um conselho que previa o combate ao aumento de informações falsas na internet. Porém, de acordo com esta professora, o TSE falhou nessa iniciativa. Numa fala muito importante do ministro Luiz Fux, na época, era presidente do TSE, em que ele demonstrou uma preocupação na necessidade de vigilância, né, sobre essa disseminação de notícias falsas. Essa preocupação dele não se concretizou em atos, né, e de fato numa vigilância, num cumprimento mais rigoroso dessa fiscalização. E mais, alguns partidos não aderiram ao pacto que foi clamado pelo TSE para evitar a disseminação de fake news. E alguns partidos, portanto, não fizeram nenhum tipo de movimentação no sentido de coibir internamente essa divulgação. Apesar do uso do termo fake news ser recente, os boatos são espalhados para difamar candidatos há muito tempo. Nas eleições presidenciais de 1989, por exemplo, o ex-presidente Fernando Collor afirmou que, caso o candidato de oposição Lula se elegesse, ele confiscaria a poupança, proposta que não estava no projeto de governo petista. É muito importante a gente sempre desconfiar e sempre pôr em perspectiva, conhecer a história do país, né? Não só agora, nesse cenário, os candidatos, o que eles fizeram, mas buscar também as referências que a gente tem na história do Brasil e do mundo, né, para não repetir os mesmos erros. Mesmo as notícias mais absurdas parecem ter credibilidade ao serem repassadas por pessoas próximas. A polarização política também fortalece a crença em seus candidatos. Eu acho que a gente está diante de uma quebra de paradigma. As pessoas têm fé, não mais conhecimento, elas têm uma fé, quase uma fé religiosa. É uma crença. Eu acredito, eu escolho acreditar e aquilo se transforma numa verdade, num dogma imutável para aquele sujeito. Por mais que ele esteja confrontado com realidade, confrontado com a mentira, confrontado com a falsidade da notícia, ele escolhe, justamente como se fosse uma crença religiosa mesmo, acreditar naquela falsidade. Muitas vezes ficamos suscetíveis a notícias compartilhadas por pessoas que a gente conhece e confia, e muitos desses conteúdos não são verdadeiros, não são certificados, mas pelo fato de que a gente recebeu de uma pessoa conhecida em quem a gente confia, a gente acaba acreditando e compartilhando. A desinformação pode ter consequências graves. Por isso, esta professora deu dicas de como conferir se uma informação é verdadeira ou falsa. Uma maneira simples de fazer isso é recorrer a alguns sites que fazem esse trabalho a partir de conteúdos que são muito compartilhados. Um deles é o boatos.org, outro é o eFarsas, outro é o Fake News, que é de várias instituições que estão trabalhando em equipe contra isso. Outro é a agência Lupa, que é a primeira agência de checagem de fatos do Brasil, feita dentro de um modelo reconhecido internacionalmente, tem toda uma metodologia para checar as informações. Então, simplesmente receber um boato,
camisa da candidata tal tinha uma fala assim, assim, ou do candidato tal, né, falou tal coisa. Pega esse conteúdo e joga no Google, pesquisa, bota a palavra boato do lado, e aí você certamente vai encontrar, né? Assim, você pode ter, sempre demora um tempo para chegar até você. Você vai identificar que aquilo já foi desmentido por várias fontes, vários canais, e aí você vai poder ter a certeza de não compartilhar um conteúdo que é falso, e vai poder ter a oportunidade de avisar a quem te mandou para que pare de mandar.